A imagem apresenta o cartaz oficial da 23ª Sessão de Julgamento do TRE Roraima. À esquerda, em fundo branco com textura geométrica, estão as informações principais: a data 26 de março de 2025, o aviso de transmissão ao vivo, e o horário 11 horas, todos acompanhados de ícones ilustrativos. O título Sessão de Julgamento aparece em destaque em azul intenso. À direita, há uma fotografia aérea de Boa Vista ao entardecer, mostrando o mirante de Leus-a-Luz, áreas verdes e o lago ao redor, compondo um visual institucional e moderno que identifica o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. A imagem apresenta o cartaz oficial da 23ª Sessão de Julgamento do TRE Roraima. À esquerda, em fundo branco com textura geométrica, estão as informações principais: a data 26 de março de 2025, o aviso de transmissão ao vivo, e o horário 11 horas, todos acompanhados de ícones ilustrativos. O título Sessão de Julgamento aparece em destaque em azul intenso. À direita, há uma fotografia aérea de Boa Vista ao entardecer, mostrando o mirante de Leus-a-Luz, áreas verdes e o lago ao redor, compondo um visual institucional e moderno que identifica o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. A imagem apresenta o cartaz oficial da 23ª Sessão de Julgamento do TRE Roraima. À esquerda, em fundo branco com textura geométrica, estão as informações principais: a data 26 de março de 2025, o aviso de transmissão ao vivo, e o horário 11 horas, todos acompanhados de ícones ilustrativos. O título Sessão de Julgamento aparece em destaque em azul intenso. À direita, há uma fotografia aérea de Boa Vista ao entardecer, mostrando o mirante de Leus-a-Luz, áreas verdes e o lago ao redor, compondo um visual institucional e moderno que identifica o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. A imagem apresenta o cartaz oficial da 23ª Sessão de Julgamento do TRE Roraima. À esquerda, em fundo branco com textura geométrica, estão as informações principais: a data 26 de março de 2025, o aviso de transmissão ao vivo, e o horário 11 horas, todos acompanhados de ícones ilustrativos. O título Sessão de Julgamento aparece em destaque em azul intenso. À direita, há uma fotografia aérea de Boa Vista ao entardecer, mostrando o mirante de Leus-a-Luz, áreas verdes e o lago ao redor, compondo um visual institucional e moderno que identifica o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. A imagem apresenta o cartaz oficial da 23ª Sessão de Julgamento do TRE Roraima. À esquerda, em fundo branco com textura geométrica, estão as informações principais: a data 26 de março de 2025, o aviso de transmissão ao vivo, e o horário 11 horas, todos acompanhados de ícones ilustrativos. O título Sessão de Julgamento aparece em destaque em azul intenso. À direita, há uma fotografia aérea de Boa Vista ao entardecer, mostrando o mirante de Leus-a-Luz, áreas verdes e o lago ao redor, compondo um visual institucional e moderno que identifica o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. A imagem apresenta o cartaz oficial da 23ª Sessão de Julgamento do TRE Roraima. À esquerda, em fundo branco com textura geométrica, estão as informações principais: a data 26 de março de 2025, o aviso de transmissão ao vivo, e o horário 11 horas, todos acompanhados de ícones ilustrativos. O título Sessão de Julgamento aparece em destaque em azul intenso. À direita, há uma fotografia aérea de Boa Vista ao entardecer, mostrando o mirante de Leus-a-Luz, áreas verdes e o lago ao redor, compondo um visual institucional e moderno que identifica o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. A imagem apresenta o cartaz oficial da 23ª Sessão de Julgamento do TRE Roraima. À esquerda, em fundo branco com textura geométrica, estão as informações principais:
a data 26 de março de 2025, o aviso de transmissão ao vivo, e o horário 11 horas, todos acompanhados de ícones ilustrativos. O título Sessão de julgamento aparece em destaque em azul intenso. À direita, há uma fotografia aérea de Boa Vista ao entardecer, mostrando o mirante de Leus-a-Luz, áreas verdes e o lago ao redor, compondo um visual institucional e moderno que identifica o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. A imagem apresenta o cartaz oficial da 23ª Sessão de Julgamento do TRE Roraima. À esquerda, em fundo branco com textura geométrica, estão as informações principais: a data 26 de março de 2025, o aviso de transmissão ao vivo, e o horário 11 horas, todos acompanhados de ícones ilustrativos. O título Sessão de Julgamento aparece em destaque em azul intenso. À direita, há uma fotografia aérea de Boa Vista ao entardecer, mostrando o mirante de Leus-a-Luz, áreas verdes e o lago ao redor, compondo um visual institucional e moderno que identifica o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. A imagem apresenta o cartaz oficial da 23ª Sessão de Julgamento do TRE Roraima. À esquerda, em fundo branco com textura geométrica, estão as informações principais: a data 26 de março de 2025, o aviso de transmissão ao vivo, e o horário 11 horas, todos acompanhados de ícones ilustrativos. O título Sessão de Julgamento aparece em destaque em azul intenso. À direita, há uma fotografia aérea de Boa Vista ao entardecer, mostrando o mirante de Leus-a-Luz, áreas verdes e o lago ao redor, compondo um visual institucional e moderno que identifica o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. A imagem apresenta o cartaz oficial da 23ª Sessão de Julgamento do TRE Roraima. À esquerda, em fundo branco com textura geométrica, estão as informações principais: a data 26 de março de 2025, o aviso de transmissão ao vivo, e o horário 11 horas, todos acompanhados de ícones ilustrativos. O título Sessão de Julgamento aparece em destaque em azul intenso. À direita, há uma fotografia aérea de Boa Vista ao entardecer, mostrando o mirante de Leus-a-Luz, áreas verdes e o lago ao redor, compondo um visual institucional e moderno que identifica o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. A imagem apresenta o cartaz oficial da 23ª Sessão de Julgamento do TRE Roraima. À esquerda, em fundo branco com textura geométrica, estão as informações principais: a data 26 de março de 2025, o aviso de transmissão ao vivo, e o horário 11 horas, todos acompanhados de ícones ilustrativos. O título Sessão de Julgamento aparece em destaque em azul intenso. À direita, há uma fotografia aérea de Boa Vista ao entardecer, mostrando o mirante de Leus-a-Luz, áreas verdes e o lago ao redor, compondo um visual institucional e moderno que identifica o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. A imagem apresenta o cartaz oficial da 23ª Sessão de Julgamento do TRE Roraima. À esquerda, em fundo branco com textura geométrica, estão as informações principais: a data 26 de março de 2025, o aviso de transmissão ao vivo, e o horário 11 horas, todos acompanhados de ícones ilustrativos. O título Sessão de Julgamento aparece em destaque em azul intenso. À direita, há uma fotografia aérea de Boa Vista ao entardecer, mostrando o mirante de Leus-a-Luz, áreas verdes e o lago ao redor, compondo um visual institucional e moderno que identifica o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. A imagem apresenta o cartaz oficial da 23ª Sessão de Julgamento do TRE Roraima. À esquerda, em fundo branco com textura geométrica, estão as informações principais:
a data 26 de março de 2025, o aviso de transmissão ao vivo, e o horário 11 horas, todos acompanhados de ícones ilustrativos. O título Sessão de julgamento aparece em destaque em azul intenso. À direita, há uma fotografia aérea de Boa Vista ao entardecer, mostrando o mirante de Leus-a-Luz, áreas verdes e o lago ao redor, compondo um visual institucional e moderno que identifica o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. A imagem apresenta o cartaz oficial da 23ª Sessão de Julgamento do TRE Roraima. À esquerda, em fundo branco com textura geométrica, estão as informações principais: a data 26 de março de 2025, o aviso de transmissão ao vivo, e o horário 11 horas, todos acompanhados de ícones ilustrativos. O título Sessão de julgamento aparece em destaque em azul intenso. À direita, há uma fotografia aérea de Boa Vista ao entardecer, mostrando o mirante de Leus-a-Luz, áreas verdes e o lago ao redor, compondo um visual institucional e moderno que identifica o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. A imagem apresenta o cartaz oficial da 23ª Sessão de Julgamento do TRE Roraima. À esquerda, em fundo branco com textura geométrica, estão as informações principais: a data 26 de março de 2025, o aviso de transmissão ao vivo, e o horário 11 horas, todos acompanhados de ícones ilustrativos. O título Sessão de julgamento aparece em destaque em azul intenso. À direita, há uma fotografia aérea de Boa Vista ao entardecer, mostrando o mirante de Leus-a-Luz, áreas verdes e o lago ao redor, compondo um visual institucional e moderno que identifica o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. A imagem apresenta o cartaz oficial da 23ª Sessão de Julgamento do TRE Roraima. À esquerda, em fundo branco com textura geométrica, estão as informações principais: a data 26 de março de 2025, o aviso de transmissão ao vivo, e o horário 11 horas, todos acompanhados de ícones ilustrativos. O título Sessão de julgamento aparece em destaque em azul intenso. À direita, há uma fotografia aérea de Boa Vista ao entardecer, mostrando o mirante de Leus-a-Luz, áreas verdes e o lago ao redor, compondo um visual institucional e moderno que identifica o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. Na imagem, o desembargador Mozarildo Monteiro Cavalcante, presidente do TRE, aparece ao centro da mesa de julgamento, conduzindo a sessão com postura formal. O plenário é amplo, iluminado por luz branca e organizado em formato semicircular, com bandeiras do Brasil e de Roraima posicionadas atrás da mesa diretora. À frente, há cadeiras vermelhas destinadas ao público, algumas já ocupadas, enquanto a equipe de apoio trabalha ao fundo. Um telão exibe a própria sessão em transmissão, reforçando o caráter público e oficial. O desembargador Mozarildo, de pele clara e cabelo grisalho curto, aparece sentado ao centro, lendo atentamente seu notebook enquanto veste toga preta com detalhes em vermelho. Número 0600-199-85. 2024. Relatora juíza Joana Sarmento de Matos. Paciente Francisco. O secretário judicial José Milpua Neto, de pele clara e cabelo grisalho curto, lê um documento ao microfone, sentado à mesa com notebook e materiais de apoio. A palavra é relatora. Com pedido liminar impetrado por Francisco das Chagas Lisboa Júnior, em face da decisão do juiz da primeira zona eleitoral, que decretou a prisão temporária do paciente e outros no âmbito do processo de investigação por suposta prática dos crimes. A juíza Joana Sarmento de Matos aparece sentada no lado esquerdo da mesa da sessão. Ela tem pele clara, cabelo longo e escuro, e veste toga preta com detalhes em vermelho. Com a bandeira de Roraima ao fundo, a liminar no HC 0600-270-2024, impetrado em favor de Genilson Costa e Silva, teve os efeitos do decisão extensível à hora paciente Francisco das Chagas Lisboa Júnior, na medida que revogou a prisão temporária dos investigados e determinou lê atentamente as informações à sua frente. Da prisão.
No ID 63.62.694, consta a certidão do cumprimento de alvará de soltura. Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pronunciou-se pela extinção, pronunciou-se que seja julgado prejudicado. O relatório e o voto já mediantano está em consonância com os termos da manifestação do MP, por entender que organiza os papéis à sua frente diante da soltura feita do paciente. Essa palavra é ilustre representante do Ministério Público Eleitoral. Presidente, bom dia a todos, senhora relatora. Considerando já o Procurador Regional Eleitoral Alisson Marugal, de pele clara, barba cheia e cabelo escuro curto, aparece sentado ao lado do desembargador presidente. Ele veste toga preta com detalhes claros e, concentrado, analisa documentos no notebook enquanto fala ao microfone. Francisco das Chagas Lisboa Júnior impetrou habeas corpus com o pedido no mérito para relaxar a prisão reconhecendo a ilegalidade da prisão temporária ou para revogar a prisão temporária com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, concedendo a liberdade. A juíza Joana Sarmento de Matos aparece sentada no lado esquerdo da mesa da sessão. Organiza os papéis à sua frente. Da leitura da decisão que cessou a prisão temporária e aplicou medidas cautelares diversas da prisão, mesmo sentido em que foi decidido no HC. Vê-se prejudicado o presente habeas corpus. De mais a mais, o salvo-conduto foi concedido. Observa-se que restou prejudicada a presente tutela preventiva. Lê atentamente as informações à sua frente. Legal à liberdade de locomoção do paciente. O parquê eleitoral pronunciou-se nesse mesmo sentido. Inconteste, portanto, a perda superveniente do objeto dos presentes autos, tendo em vista que deixou de existir o legítimo interesse no remédio constitucional. Transcrevo um julgado e concluo, ante exposto em harmonia com o parecer ministerial, voto com fundamento no artigo 659 do CPP pela extinção do feito em face da prejudicialidade do pedido, haja vista a perda superveniente do interesse processual com a soltura, determinando o arquivamento dos presentes autos. Em discussão, o voto da relatora que conclui pela extinção do feito. Pedir vistas, porque recentemente entrou no nosso gabinete... O juiz Fernando Pinheiro, de pele parda e óculos de armação fina, fala enquanto gesticula, sentado à esquerda da mesa com seu notebook aberto e materiais de trabalho à frente. As outras medidas restritivas, né? Que inclusive foi até no voto do Dr. Jesus, que foi voto vencedor. E eu queria analisar para poder fazer um julgamento dos meus 3 HCs. Do juiz Fernando Pinheiro. Passemos ao próximo item. Recurso insistido estrito, processo o secretário judicial José Milcoa Neto, de pele clara e cabelo grisalho curto, lê um documento ao microfone, sentado à mesa com notebook e materiais de apoio. Guimarães Ferreira dos Santos, José Augusto Ferreira dos Santos, Romero Jucá Filho, Fábio Augusto Guimarães Ferreira dos Santos. Advogados recorrentes: Daniel Felipe da Silva Monteiro, Maitê Ribeiro Nascimento, Nilson de Oliveira Rodrigues Filho e Fábio Medina Osório. Com a palavra, ilustre relator. Cuida-se de recurso em sentido estrito. O juiz Marcos Gil Barbosa Dias, de pele clara, cabelos grisalhos curtos e óculos transparentes, lê atentamente seus documentos enquanto fala ao microfone. Zona Eleitoral de Roraima, que nos autos da notícia crime número 060-0040-76, declarou a incompetência da Justiça Eleitoral para julgar os crimes comuns conexos com os crimes eleitorais, tendo em vista a declaração de prescrição desses últimos, antes do oferecimento da denúncia. O caso originou-se a partir dos desdobramentos de operações de investigação de crimes praticados no bojo das obras de construção da usina nuclear de Angra 3, que se converteram em uma ação penal número 014.916-47, de 2021, perante o juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Entretanto, na reclamação 48.143, o Supremo Tribunal Federal determinou a competência da Justiça Eleitoral
para decidir sobre a existência ou não de conexão com o crime eleitoral, diante da notícia de supostos desvios de verbas através de pagamentos de propinas em contratos fictícios, cujo produto teria integrado doações a campanhas eleitorais. Assim, além da ocorrência dos O crimes juiz de Marcos corrupção Gil passiva Barbosa e Dias, lavagem de de dinheiro, pele clara, caberia à cabelos Justiça grisalhos Eleitoral curtos e óculos verificar a transparentes, ocorrência do lê crime do atentamente artigo seus documentos 350 enquanto do Código fala ao Eleitoral, microfone. que trata da conduta consistente em omitir, em documento público ou particular, declaração que dele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa para fins eleitorais. Todavia, nos autos da notícia crime 060-0040-76, o juízo entendeu que o feito deveria ser devolvido à Justiça Comum, tendo em vista que o fato ocorreu nas eleições de 2010 e o artigo 350 do Código Eleitoral possui pena máxima prevista de 5 anos, ocorrendo a prescrição em 12 anos nos termos do artigo 109.3 do Código Penal Brasileiro. Ademais, a decisão vergastada também se funda no enunciado 51 da primeira jornada de direito eleitoral, segundo o qual não subsiste a competência da Justiça Eleitoral para apuração de delitos comuns quando reconhecida, antes do oferecimento da denúncia, a extinção da punibilidade quanto O juiz ao Marcos crime Gil Barbosa eleitoral Dias, conexo. de pele clara, Presente recurso, cabelos portanto, grisalhos curtos busca e a óculos reforma da transparentes, decisão, lê atentamente seus argumentando documentos manter a enquanto fala ao competência da Justiça microfone. Eleitoral. O parecer do Ministério Público de Segunda Instância opinou pelo provimento dos recursos. É o relatório, presidente. Nós temos inscrição para sustentações orais. Iniciamos pelo Ministério Público. Passo a palavra ao ilustre representante do Ministério Público Eleitoral pelo tempo regimental. Obrigado, presidente. Eu vou aqui ser bastante breve. O procurador regional parecer eleitoral concluído Alisson pelo Marugal, de relator pele clara, foi no sentido barba do cheia e provimento do cabelo recurso escuro curto, em sentido aparece estrito, sentado ao lado do com o desembargador reconhecimento da presidente. competência da Justiça Eleitoral. Ele veste toga preta com para detalhes o claros processamento e e julgamento do concentrado. caso. Analisa Vou apenas documentos destacar no notebook aqui enquanto que fiz fala ao microfone. uma pesquisa jurisprudencial O relógio regressivo marca 10 minutos. minuciosa dos precedentes que sustentam a discussão que foi trazida a esse tribunal, de modo a entender, salvo o melhor juízo, que a jurisprudência dominante é no sentido de que é da competência da Justiça Eleitoral o julgamento dos crimes eleitorais e conexos, os crimes comuns e crimes eleitorais conexos, ainda que o crime eleitoral tenha a sua prescrição reconhecida, ainda O procurador que na fase regional pré-processual. eleitoral Alisson Marugal, Cito aqui de pele o clara, precedente barba mais cheia e cabelo emblemático escuro curto, para essa aparece discussão, sentado ao lado do o desembargador RHC presidente. no Ele Supremo veste Tribunal toga Federal, preta de com relatoria do detalhes Gilmar claros Mendes, e do concentrado. ministro Gilmar Mendes, Analisa documentos no presidente de notebook junho de enquanto fala ao 2021, que diz o microfone. seguinte, a sua emenda, né? Denúncia que narra fatos indicativos de crime eleitoral. Extinção da punibilidade declarada em relação ao crime eleitoral. Mesmo operada a prescrição quanto ao crime eleitoral, subsiste a competência da Justiça Eleitoral, jurisprudência do TSE e aplicação lógica do artigo 81 do CPP. O parecer reproduz alguns trechos dessa decisão cujos fatos ali subjacentes são bastante semelhantes ao que estão sendo tratados aqui, né? Cito um trecho dessa fundamentação, quando o ministro trata do caso concreto, ele diz o seguinte: creio que, analisando o mérito da questão impugnada neste RHC, o ponto essencial diz respeito à competência da Justiça Eleitoral para procurador fatos regional conexos eleitoral ao crime Alisson eleitoral, Marugal, de pele tendo em clara, vista o arquivamento barba em cheia e relação cabelo ao escuro crime eleitoral curto, por sua aparece prescrição. sentado ao lado do Neste caso desembargador concreto, em presidente. 2009, no inquérito tal, Ele quando veste do toga recebimento preta da com denúncia detalhes por este claros e tribunal, concentrado. determinou-se o Analisa arquivamento em relação ao documentos crime no previsto pelo artigo notebook enquanto fala ao 350 do microfone. Código Eleitoral, ao reconhecer-se a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Nos termos da jurisprudência do TSE, mesmo operada a prescrição quanto ao crime eleitoral, subsiste a competência da Justiça Eleitoral. Aí o ministro resgata diversos precedentes lá desde 2007 para indicar a estabilidade dessa jurisprudência eleitoral, né? No parecer também trago um precedente do TSE, esse de junho de 2023, que diz o seguinte: tanto o TSE quanto o STF há muito entendem que a eventual extinção de punibilidade, a prescrição de crime eleitoral conexo com comum não tem o condão de per si afastar a jurisdição especial. Cito alguns precedentes também das cortes regionais eleitorais do Rio de Janeiro, por exemplo, que O também procurador tratou, regional do eleitoral assunto, Alisson reconhecendo a Marugal, competência da de pele justiça, clara, barba cheia e eleitoral. cabelo escuro curto, Do mesmo aparece modo, sentado ao do lado Tribunal do Regional desembargador Eleitoral do Distrito presidente. Federal
Ele Nesse veste sentido, toga então, preta com detalhes concluo, claros e né, a concentrado. partir desse Analisa esforço documentos de no pesquisa, notebook enquanto fala ao que microfone. a jurisprudência dominante é no sentido da tese que é sustentada em recurso, daí a opinião do parquet eleitoral no sentido do provimento dos recursos interpostos para que seja reconhecida a competência da Justiça Eleitoral e para processamento e julgamento da representação criminal, notícia-crime, número tal, com a consequente reforma da decisão prolatada pelo douto juízo da primeira zona eleitoral de Boa Vista. É o parecer. Pela ordem de inscrição, passo a palavra ao advogado Luiz Carlos Humberto de Albuquerque Maranhão para a sua sustentação oral. O advogado, senhor branco de cabelos grisalhos curtos e óculos redondos, participa da sessão de forma remota. Sua imagem aparece no quadro branco no plenário, falando diante da câmera com fundo claro e persiana escura atrás de si. O relógio regressivo marca 10 minutos. Tanto a pesquisa de Sua Excelência quanto a que fizemos na época da elaboração do recurso, assenta com toda a clareza e tranquilidade a posição jurisprudencial do momento e sempre mudá-la, no sentido da competência eleitoral para os crimes residuais, ainda que não se possa mais... O advogado, homem branco de cabelos grisalhos e óculos redondos, participa remotamente, fala diante da câmera. Ainda mais evidente, na dúvida nenhuma, porque que se discute exatamente a vinculação de recursos a uma finalidade eleitoral que está na denúncia, que é mais impressionante neste caso, e até isso foi um dos pontos. Esse apenas eu queria frisar, da decisão recorrida, que não foi exatamente enfrentado nem o parecer neste momento, mas é o fato de que pouco importa que não se impute a narrativa do delito eleitoral está na denúncia. Essa denúncia essa ação penal é um subproduto da afamada Lava Jato, que atropelava tudo que era garantido. O advogado, homem branco de cabelos grisalhos e óculos redondos, participa remotamente, fala diante da câmera. Se lidando com esse tipo de problema de receber alegações que se tratava de delito eleitoral denunciado como crime comum, que é exatamente o que está usado. E é isso, sobre esse razão, o Aurélio Rosa, todos respeitando, diz com toda a clareza, é dispensar a imputação formal de crime eleitoral para o delito do processo, seria especializado, devendo existir apenas no contexto eleitoral narrado da denúncia que há a iminente provatura da decisão recorrida. O advogado, homem branco de cabelos grisalhos e óculos redondos, participa remotamente, fala diante da câmera. Na manutenção da competência eleitoral, que não haveria definição expressa de crime eleitoral. Mas evidentemente que o que se queria naquele momento não era denunciar o verdadeiro crime que existia, e sim o outro, para atender a interesse da execução, que naquele momento se fazia, e chega-se então a essa visão, a denúncia narra uma destinação eleitoral manifesta, chega a riqueza de detalhes, conta todo o item, todo o caminho das contribuições, para onde foi, para onde quem chegou, e ainda assim imputa crime comum, daí a solução que foi dada pelo Supremo na reclamação e a que se espera seja dada hoje. Esse tema já foi, inclusive, citado de passagem. O advogado, homem branco de cabelos grisalhos e óculos redondos, participa remotamente, fala diante da câmera. Do efeito suspensivo ao recurso, embora ainda restrito naquele momento só a plausibilidade do direito, que tratava-se na pauta de atribuição de efeito suspensivo, mas o próprio tribunal, através do eminente relator, já passou pelo tema, inclusive vislumbrando e citando até mesmo esse precedente. Eu considero também o lead case, que o procurador acabou de se referir aí, esse julgado do ministro ultimamente, que usa o termo, usa uma informação, uma colocação que é retorquista.
que cria ou que consagra a chamada... O advogado, homem branco de cabelos grisalhos e óculos redondos, participa remotamente, fala diante da câmera. Ele se refere à assunção de competência de um juízo que depois o perde por alguma outra razão. O perito específico de extrair a competência, mas a competência se mantém para os conexos. É uma coisa que o texto de lei é manifesto e foi esse ponto que eu acho que a decisão recorrida mais se debateu e contra o qual eu acho que não há argumento. Dessa maneira, eu vou fazer minhas brilhantes palavras só do procurador nessa sessão, como, sobretudo, o belo parecer, que é muito detalhado, muito cuidadoso. O relógio regressivo marca 5 minutos. Toda a segurança desse tribunal, o movimento de recursos para manter a competência dos fatos residuais aqui na sede eleitoral. É um prazer e uma honra ter aparecido perante esse tribunal e agradeço a atenção. Muito obrigado. Passo a palavra ao advogado Nilson de Oliveira Rodrigues Fala o Filho desembargador do para centro. sua sustentação oral. Senhor presidente, senhor relator, demais integrantes dessa... O advogado, homem branco de cabelo grisalho curto e óculos quadrados, faz sustentação oral de forma remota, falando diante da câmera em um ambiente iluminado. O relógio regressivo marca 10 minutos. Vou devolver os advogados, nesse caso tão relevante, para evitar repetições e tomar necessariamente as antecedências para esse tempo precioso. Não vou revisar aqui os argumentos muito bem já abordados pelo colega Luiz Carlos e também pelo ministro da Pública. Reiterando esses argumentos, eu gostaria apenas de fazer uma referência em acréscimo. Este caso, ele é um caso emblemático de como a justiça brasileira vem, a partir da adoção da teoria dos precedentes, buscando manter íntegra a jurisprudência dos tribunais e que as decisões tomadas nas cortes superiores sejam seguidas, que é o que orienta, a partir do princípio da segurança jurídica, o artigo 926 do Código de Processo Civil, que daí importou o sistema americano de precedentes para o nosso sistema jurídico. E por que eu digo isso? Também temos aqui, além dos precedentes das cortes superiores, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, havia, no caso do irmão gêmeo desse aqui, que envolvia os mesmos fatos, o Ministério Federal lá no Rio de Janeiro optou por seguir acusações que envolvia os avisos. O advogado, homem branco de cabelo grisalho curto e óculos quadrados, faz sustentação oral de forma remota, falando diante da câmera em um ambiente iluminado. E as denúncias que ele escreveu por Luiz Carlos, evidentemente, mudando os fatos que eram buscados a partir desses contratos que seriam retomados, eram questões eleitorais, porque se buscavam doações eleitorais, fizeram os próprios colaboradores premiados, e aquilo foi objeto da denúncia. E o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, em decisão também não se procurou devolver para a Justiça Federal a ação penal, depois dela aportar a Justiça Eleitoral do Maranhão, manteve, seguindo os precedentes da jurisprudência das cortes superiores, manteve a competência da Justiça Eleitoral. Então seria assim tratar o mesmo caso, a mesma situação, a mesma operação, não é a mesma denúncia, mas sim uma questão operacional, interesse duvidoso até que os fatos são conexos, deveriam trabalhar em conjunto, apenas, pelo menos, haveríamos decisões distintas para situações iguais. Então, na manutenção que se busca de uma integridade da O advogado, homem branco de cabelo grisalho curto e óculos quadrados, faz sustentação oral de forma remota, falando diante da câmera em um ambiente iluminado. Fixou a competência da Justiça Eleitoral. E eu não poderia me furtar também de fazer uma rápida consideração após as excelências, e ainda que a favor de argumentação se entenda, poderia ser recolhido para a justiça comum,
para analisar eventuais crimes remanescentes, deveria haver a definição da existência de crimes remanescentes, de que esse suporte fático que foi imputado na denúncia poderiam ser outros, mas aí teria que haver uma investigação para apurar outros fatos, como o Supremo julgou a reclamação. Por esses fatos colocados na denúncia, ele deixou claro, que havia crime eleitoral. Então, sem nenhuma outra investigação tenha sido feita pela Justiça Eleitoral, como ela aportou, ela não poderia simplesmente descartar. O advogado, homem branco de cabelo grisalho curto e óculos quadrados, faz sustentação oral de forma remota, falando diante da câmera em um ambiente iluminado. Simplesmente dizendo, se busca então crimes remanescentes. Mas quais são os crimes remanescentes? Porque aqueles capitulados na denúncia foram identificados como crimes eleitorais, o suporte fático é o mesmo. Então, aqui nós temos a solução desse conflito aparente de normas, obviamente, pelo princípio da especialidade. Nós não temos concurso de fato, nós temos um único fato. E esse fato não pode ser, ao mesmo tempo, ter a dupla incidência de dois tipos penais, normas penais distintas. Ele não pode ser corrupção e também crime eleitoral. A atuação eleitoral não declarada, a capacidade ideológica eleitoral, ela incide, nesse caso, pela especialidade, pelo objetivo que foi feito por daqueles serviços. Não se pode, então, dizer que, como foi imputado... O relógio regressivo marca 5 minutos. O fato é o mesmo. O fato é só. Até a própria ingressar nesse tema, a suposta lavagem de capitais está integrada no crime de falsidade ideológica eleitoral, porque é da natureza desse delito a ocultação da origem daqueles valores usados em campanhas eleitorais. No momento em que você não declara a justiça eleitoral, você está ocultando da justiça eleitoral a origem desses valores. Então está subsumido também no fato de tipo do artigo 250, eventual imputação de ocultação de valores. Não existe nenhuma outra informação dos autos que tenha havido depois, todas as fases do crime da lavagem de dinheiro, a partir dessa primeira ocultação, não houve interação, não houve recolocação no mercado, não houve o branqueamento efetivamente desse valor, porque ele foi consumido em verbas de campanhas eleitorais não declaradas na justiça eleitoral. Então ele se consumiu. O advogado, homem branco de cabelo grisalho curto e óculos quadrados, faz sustentação oral de forma remota, falando diante da câmera em um ambiente iluminado. Teria que haver a identificação de eventuais crimes. Não se desincumbiu, na primeira instância, de apontar que crimes seriam esses remanescentes. Quando ele declara, isso é um ponto relevante, no final, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Eleitoral, quando ele promove a extinção da punibilidade do crime de prescrição, ele acaba reconhecendo indiretamente a ocorrência desse delito. Se ele não entendesse que havia elementos da ocorrência do crime eleitoral, não era o caso de declaração de extinção da punibilidade por esse delito, a não ser que isso seja uma tentativa de bypass da decisão da Suprema Corte. Ele simplesmente para, então, daí, por uma convicção pessoal, não seguindo a distância judiciais das Cortes Superiores, tentar devolver e tentar aqueles fatos perante a Justiça Federal. Então, o que acontece aqui... O relógio regressivo marca 3 minutos. Que há crimes remanescentes, quando a descrição dos fatos trazidos na denúncia do jurado, feita pelo Ministério Federal, como muito bem disse o nosso colega, Luiz Carlos, caracteriza essencialmente o crime eleitoral do artigo 250. Com esses argumentos, nós opinamos pelo reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral, seguindo as decisões das Cortes Superiores, mantendo íntegra a jurisprudência dos tribunais neste país, que se faça da justiça e segurança privilegiada aos jurisdicionados. Agradeço a atenção de todos, desejo um bom trabalho e um bom resto de semana. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao ilustre relator. Presidente, eu vou ler de forma resumida meu voto e se alguém tiver alguma dúvida... O juiz dúvida, Marcos Gil Barbosa Dias, de pele clara, cabelos grisalhos curtos e óculos transparentes, lê atentamente seus documentos enquanto fala ao microfone. Em argumentos válidos e plausíveis, o que se verifica, entretanto, é a sua dissonância com o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores. Ajusta o microfone da mesa a seu rosto. Pelo ilustre representante do Ministério Público, acrescenta ainda a reclamação 49739 do Supremo e cita ainda julgamentos do STJ em casos análogos, no mesmo sentido,
vou só destacar uma parte aqui da emenda. Compete à Justiça Eleitoral apurar e processar o crime eleitoral e os comuns a ele conexos descritos na denúncia, ainda que ocorrida superveniente declaração o juiz Marcos de Gil extinção da Barbosa Dias, punibilidade de pele decorrente clara, do cabelos reconhecimento da grisalhos prescrição curtos do e óculos delito transparentes. eleitoral. Lê atentamente seus do documentos STJ. enquanto fala ao Na microfone. mesma linha, entendimento do TSE, muito antigo, eu cito até um mais antigo aqui de 2011, né? Parte da emenda é a jurisprudência desse tribunal é no sentido de que, mesmo operada a prescrição quanto ao crime eleitoral, subsiste a competência da Justiça Eleitoral. E o próprio tribunal, aqui em 18 de dezembro de 2024, numa cautelar, exatamente desse mesmo assunto, né, foi vencida a doutora Joana, no caso, né, eu vou ler só a emenda: direito eleitoral, agravo interno, competência da Justiça Eleitoral, crimes comuns conexos a crimes eleitorais, prescrição do crime eleitoral, visa atrativa, conhecimento e provimento do recurso. Situação diversa se verifica quando a análise da Justiça Especializada constatar não haver qualquer elemento eleitoral nos fatos, o que O ensejaria juiz a Marcos sua Gil remessa ao Barbosa juiz Dias, competente, de pele que não é clara, o caso cabelos aqui. grisalhos Evidentemente, curtos tem e relação óculos eleitoral, era transparentes. doação Lê pra atentamente suposta seus doação pra documentos campanha. enquanto fala ao microfone. A questão toda da decisão da primeira instância foi o enunciado 51 da primeira jornada de direito eleitoral. E eu cito aqui no meu voto o artigo 1º da portaria do TSE 348 de 2021, que instituiu essa jornada. Ele diz, né, o próprio artigo da portaria, artigo 1º, tornar públicos os enunciados aprovados na primeira jornada de direito eleitoral, conforme abaixo. Os enunciados são de caráter meramente doutrinário científico, não se confundindo com a posição institucional ou jurisdicional da Justiça Eleitoral ou de seus membros no exercício das respectivas funções. Então, esse enunciado tem um caráter doutrinário e não vincula O juiz Marcos Gil Barbosa Dias, de pele clara, cabelos grisalhos curtos e óculos transparentes, lê atentamente seus documentos enquanto fala ao microfone. Devolvidos à primeira instância. É como voto, presidente. Em discussão, o voto do relator que dá provimento ao recurso. Não havendo quem queira. Como já adiantado pelo Dr. Marcos Gil, em voto anterior eu manifestei contrário, por entender que o entendimento da reforma da decisão não é o mais correto, né? E voto no sentido da manutenção da sentença. A juíza Joana Sarmento de Matos aparece sentada no lado esquerdo da mesa da sessão. De que ela tem pele clara, cabelo longo e escuro e veste toga preta com detalhes em vermelho. Observa atentamente para o lado enquanto o microfone está posicionado à sua frente. Deveria de ser devolvido. Esse era o entendimento majoritário. Posteriormente, esse entendimento foi alterado em decorrência da chamada Operação Lava Jato, que inclusive foi ressaltada pelo doutor Luiz Carlos, no sentido de que teria ocorrido excessos. Excessos há em qualquer ocasião, em qualquer oportunidade, mas eu acredito que a Operação Lava Jato ela é muito mais mal julgada, mal falada pelos seus acertos do que pelos seus erros. E, no meu entendimento, me parece que a alteração feita em decorrência da Lava Jato, de transferir isso tudo para a Justiça Eleitoral... A juíza Joana Sarmento de Matos aparece sentada no lado esquerdo da mesa da sessão. Ela tem pele clara, cabelo longo e escuro e veste toga preta com detalhes em vermelho. Observa atentamente para o lado enquanto o microfone está posicionado à sua frente. Agora, é fato, é uma singularidade da Justiça Eleitoral, de que ela é composta por membros que se revezam. Então, isso traz uma dificuldade, em especial para alguns delitos relacionados, muitas vezes, nesse contexto da Lava Jato, que é de organizações criminosas, ela traz uma dificuldade muito grande para a Justiça Eleitoral, que, devido à rotatividade de magistrados, muitas vezes não consegue dar o devido andamento que se espera. E foi por isso que ela foi retirada da Justiça Estadual. Então, pedindo as vênias aos colegas, né, eu vou manter o entendimento que eu já tive anteriormente, que inclusive foi mencionado pelo Dr. Marcos Gil, e vou pedir para que seja disponibilizado esse voto daquela ocasião para essa sessão como voto vencido. Posso acolher os votos na ordem regimental.
Acolho o voto Fala o inicialmente desembargador do do vice-presidente Centro. corregedor, desembargador Gésio Nascimento. O desembargador Jesus Rodrigues, de pele clara, cabelos escuros e óculos arredondados, participa da sessão remotamente, falando diante da câmera com fundo claro. Acolho o voto do juiz Fernando Pinheiro. Juiz Renato Pereira. Bom dia, senhor presidente. Acompanho o relator. Juiz Vitor Oliveira. Presidente, acompanho o eminente relator. A voz apenas Doutora ecoa no Joana, ambiente. Vossa Excelência antecipou o voto. Isso. Divergindo, né? Isso. Também acompanho o relator, anuncio o resultado. O Tribunal Regional Eleitoral, por maioria vencida, a eminente juíza Joana Sarmento, deu O desembargador provimento ao recurso Mozarildo, nos de termos pele do clara e voto do cabelo relator. grisalho curto, aparece sentado ao centro, lendo atentamente Vencida seu a notebook pauta, enquanto não veste toga havendo preta com assuntos detalhes em vermelho. administrativos, faculta a palavra a quem queira dela usar. E, inicialmente, eu gostaria de, com muito pesar, registrar o falecimento da ex-servidora dessa casa, que era defensora pública atualmente, a senhora Jeana Aline Souza, e anunciar que já determinei a divulgação de nota de pesar. Facultada a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, eu convoco a todos para a nossa próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 27 de março de 2025, em formato virtual. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Mensagem final anuncia o encerramento da transmissão da sessão de julgamento do TRE.